Covid trouxe grandes obstáculos para a educação normal que a gente tem visto nos outros anos, e os profissionais, não só da rede pública como privada, estão tendo que enfrentar um desafio muito grande de como continuar com o ensino de qualidade para os alunos num momento de exceção muito grande com esse aqui, que você não pode ter aulas presenciais, aglomeração social. E eu estou recebendo aqui duas autoridades no assunto, presidente do sindicato, das entidades, dos estabelecimentos de ensino privado daqui de Cuiabá ou de Mato Grosso, Gelson? Mato Grosso. De Mato Grosso, Gelson Menegatti Filho, e o presidente municipal do presidente municipal do Conselho de Educação de Cuiabá, o Luiz Jorge, o professor Luiz Jorge. Então hoje nós vamos bater um papo aqui com os dois, já abri para eles darem a boa noite deles aqui, o Gelson e o Luiz Jorge. Boa noite, Dito Lucas, boa noite a todos que assistem a TV Mato Grosso, boa noite, Luiz Jorge. Estamos aqui para bater um belo papo. Boa noite, Dito, é um prazer estar aqui com você, companheiro que a gente conhece aí de longa data já, né, Dito? Nosso boa noite também a todos os seus telespectadores. Estamos aqui com a satisfação de ter também o Gelson aqui ao nosso lado, uma figura que está também na história da educação mato-grossense e cuiabana. E estamos aqui à sua disposição e do seu público. Sem dúvida, o público da TV Mato Grosso aqui, o que nos acompanha, já quero dar uma boa noite para todo mundo que está nos acompanhando também pelas redes sociais. Mande a sugestão, pergunta que você tem, porque eu acredito que os milhares e milhares de alunos e pais e responsáveis de alunos, tanto da rede pública como da privada, devem ter grandes dúvidas como vão fazer. O Estado já retornou às aulas, é evidente que a gente gostaria de ter mais pessoas aqui, representantes da rede estadual e outras, mas a gente está num momento de exceção. Vocês veem que nós estamos sem máscara, mas numa distância confortável e segura aqui dentro do estúdio. Não cabe mais do que essas três pessoas aqui. A gente preferiu fazer um debate com os dois, apenas nós poderíamos estar por link com outras pessoas, mas o nosso programa é 1 hora e a gente gostaria muito de aproveitar o conhecimento e a informação dele para a gente orientar o nosso público o que a gente pode esperar da educação nesses próximos meses ou próximos anos, porque o impacto na qualidade do ensino com certeza já está feito, talvez um estrago, não sei, é reversível sim, porque a educação, se você se empenhar, se dedicar, consegue, né? Estou aqui com dois professores que podem muito bem falar sobre isso. Mas eu começo perguntando para o Luiz Jorge, que é o presidente do Conselho Municipal de Educação, e o Conselho Municipal ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ele congrega, e o Luiz Jorge vai poder falar isso, várias representações de pais, de alunos, do setor público, enfim, de todo mundo, para dizer como é que vai ser essa educação nesse momento. Luiz Jorge, o que vocês estão discutindo lá no Conselho? Já tem alguma definição? A rede pública municipal de Cuiabá está retornando agora, acredito que a grande maioria dos municípios também. E o que vocês estão preconizando, baseado provavelmente em legislação federal e estadual? Perfeito, Dito. O Conselho Municipal de Educação, ele é um órgão de controle, um órgão regulador, e que tem como missão, né, a representatividade da sociedade civil cuiabana e também do processo executivo. Tá? Então, a composição deste órgão, ele é representativo dessas instituições que hoje compõem o Conselho. A nossa função principal, ela é de fiscalização, ela é de assessoramento, ela é de legislação, e temos, no caso de Cuiabá, este Conselho ele dá conta de cuidar do Sistema Municipal de Educação, porque o município de Cuiabá é um dos 24 municípios dos 141 de Mato Grosso que tem o seu sistema próprio. Se nós não tivéssemos o sistema próprio, o Estado, através do Conselho Estadual, que estaria administrando e fazendo esse papel. Tá? Então, o Conselho Municipal de Educação tem essa missão, tem esse objetivo, e frente a esse problema que ninguém esperava, que é a pandemia, que é o Covid, que está aí, nós estamos muito preocupados porque
a gente, em curto prazo, não vê uma solução que venha, de fato, corrigir e nos trazer a reposição das perdas que vamos ter. Eu acredito que, em médio prazo, a gente poderá ter, talvez, a correção desse processo, porque todo o processo educacional está sendo prejudicado. Por mais que a rede privada, a rede pública estejam fazendo todos os esforços possíveis para que minimize essas perdas, a gente tem a certeza absoluta que nós não vamos conseguir minimizar, mitigar isso a nível de 100%. E é algo que nós vamos ter que trabalhar no próximo ano também. Então, eu penso que, basicamente, a gente tem que ter agora muita paciência, muita lucidez, muita clareza das ações que vão ser desenvolvidas para que a gente possa mitigar esses danos. A educação, ela mudou, e vocês podem falar um pouco mais até para a gente aqui, muito o sistema, né? Eram séries, aí passou a ser ciclo, tem a questão da idade, todas as escolas, eu já vou lançar isso para a gente ter uma posição de vocês aqui. As escolas, elas vivem uma verdadeira disputa, porque tem uma classificação, aquela do INEP, né? Tem uma classificação de desempenho, de qualidade. Sim. E é uma loucura para não reprovar ninguém, não que eu estou defendendo que deva reprovar, mas agora, no momento desse, o volume de ensinamento, da qualidade do ensino diminuiu muito. Vai ter uma flexibilização nesse sentido também, tanto na pública, na privada. Como é que está sendo discutido esses gargalos, esses pontos sérios? Porque a avaliação, como é que faz ela virtual, vai ser tipo escola EAD, né? Essas são as interrogações que a gente vê o público, vê os pais muito preocupados com isso, porque imagina aqueles que já estão querendo acessar a faculdade, estão no segundo grau, quem está lá, a clientela mais da prefeitura, do ensino público municipal, que é as primeiras séries, até que você ainda consegue, mas quem está ali finalizando, quer fazer um Enem, ele fica muito preocupado. Os cursinhos também estão sendo tudo via online. Então, deixar o representante aqui do Sindicato de Estabelecimento de Ensino do Estado do Mato Grosso, como é que vocês estão deparando com isso? Porque os empresários devem estar numa situação difícil, porque os pais também devem estar querendo tirar das escolas, porque não está havendo muito retorno, vamos dizer assim, na coisa. Como é que discute isso com a clientela? Bom, o que podemos falar? Todos, ou seja, sistema privado, sistema público, todos foram pegos de surpresa a partir de março, ou seja, quando as escolas, após o dia 23 de março, pararam de funcionar presencialmente. Ou seja, os alunos voltaram para casa, a rede privada de ensino, o que eu posso dizer, foi um grande susto. Até depois eu pediria que o Luiz Jorge falasse um pouquinho sobre a rede pública, mas a rede privada levou um grande susto naquela data de 23 de março. Ou seja, tivemos que nos virar, partir para o ensino não presencial. E da noite para o dia, você mudar um sistema de educação... Não estava previsto? É quase impossível, não há uma previsão. Você não imaginava que teríamos que mudar para o ensino virtual, online, ensino presencial. Não vou falar EAD, EAD é uma modalidade de ensino. Aí ele já tem toda uma regra própria e é mais exercida no ensino, alguns ensinos técnicos, profissionalizantes e ensino superior. Mas nunca se fez isso no Brasil, acredito eu, não sei se o Luiz Jorge tem um conhecimento diferenciado, que nós trabalhássemos com ensino não presencial para adolescentes, crianças e jovens. Então, não foi nada fácil. A rede particular rapidamente começou a adquirir as plataformas, principalmente as grandes escolas tinham uma facilidade maior, tiveram, né, porque já tinham, bem dizer, um aparato, trabalho com algumas franquias que fornecem todo o material didático, ou seja, que nós conhecemos como apostila. Então já existe toda uma plataforma própria.
e algumas são redes. Essas redes também já têm um sistema de plataforma. Foram colocando no ar, mas talvez a maior dificuldade que eu posso falar, que foi a grande dificuldade, foi você pegar o professor acostumado diariamente a trabalhar o ensino presencial, ele ter que aprender, fazer todo o treinamento para começar a trabalhar um ensino não presencial. Ou seja, ele teve que se reeducar para trabalhar atrás de uma câmara, fazer o que nós estamos fazendo aqui em frente a uma câmara, rapidamente da noite para o dia. Então temos que dar parabéns a esses profissionais da educação que correram atrás, se prepararam, as escolas correram atrás dos treinamentos e assim foi desenvolvendo, criamos um know-how, ou seja, nós estamos aí chegando a 120 dias parado. E o que aconteceu? A 150 já nós vamos completar o mês de agosto e se fechar até 23 de agosto. A escola conseguiu andar. E a família está recebendo muito bem. Nós estamos chamando de ensino não presencial e não à distância. O que vai acontecer com o ensino? Daqui para frente nós vamos ter uma grande mudança. Eu acho que nós vamos esquecer aquele ensino que nós tínhamos e um novo marco, um ensino híbrido. Principalmente se voltar às aulas presenciais, haverá aquelas famílias ou aqueles adultos que já estão nas suas universidades ou cursos profissionalizantes que não irão querer estar na sala de aula, mesmo com as salas todas preparadas como a rede privada já o fez. Você pega algumas escolas, por exemplo, vamos começar pela educação infantil, já estão com todas as suas salas, com distanciamento, materiais de acrílico, separando as crianças em cima, por exemplo, uma mesinha quadrada vira em 4 espaços, uma redonda vira em 4 também. Então, álcool gel, higienização do prédio, adquirindo o equipamento, câmaras que medem temperatura, outros presenciais. Então, o investimento da escola particular foi grande não só para o ensino não presencial, como para receber os alunos no retorno. Agora, a grande novidade que eu acabei de falar, vai ser o ensino híbrido, que seja aquele que vai ficar em casa e aquele que vai para a escola. O que vai acontecer? Uma turma vai estudar na segunda-feira, 50% da turma, a outra vem na terça, a outra na quarta, a quinta vai revezando. A turma que fica em casa... O grande legado do enfrentamento dessa pandemia vai ser isso aí, então. A gente, você vai ter forma, né? Você vai ter com o aluno dentro de casa assistindo o que está acontecendo na sala de aula com seus colegas na sala. Aí no outro dia ele está na escola, seus colegas em casa. Vai ser o grande legado que você acabou de dizer, Dito, nesse sentido. Esse esforço... A educação, não, isso aí 21 não será diferente, do Luiz Jorge concordar comigo. Agora, isso demandou muito custo. E nós tivemos um grande problema. A nossa inadimplência aumentou para 44%. E principalmente a educação infantil teve uma evasão gigante. Nós tivemos escolas aí que tiveram 100% de evasão. Essas escolas fecharam. Hoje nós temos aí 15 escolas fechadas aqui na Grande Cuiabá, com mais 2 já noticiadas e mais 10 no interior. A maioria na educação infantil. Impacto econômico no cimento. Esse mês é o último que uma escola aguenta, ou seja, ela já praticou redução, ela já praticou suspensão, ela já adquiriu recurso financeiro no mercado financeiro. Então, está numa situação crítica, principalmente eu digo as escolas de pequeno porte e as escolas de educação infantil. O que acontece? O setor entrou no Pronamp também, do governo? Ainda não. Não foi estendido às escolas. É isso que nós gostaríamos também que chegue para as escolas. Mas o que eu posso falar para vocês, as escolas vão quebrar, estão quebrando, aquelas que não tinham estrutura. Agora tem que voltar o mais rápido possível. Nós estamos com um grande problema também, Jorge, Dito, que é a educação infantil, os berçários, os maternais, que é onde o pai já está trabalhando. Pai e a mãe estão trabalhando e os alunos aonde vão ficar? Essa criançada dessa creche privada. Então, essa é a nossa, que nós estamos enfrentando, e uma reclamação muito grande da família. Eles querem levar a criança, e essas creches estão preparadas para receber. Esses berçários, essas escolas de educação infantil, elas têm condições, com turmas reduzidas, bem preparadas nesse sentido. Agora, a nossa educação, o ensino fundamental, ele está indo bem da forma não presencial. Ou seja, tanto o Conselho Nacional como estadual, vamos falar Cuiabá, e mais os 24 municípios que têm sistema, eles já fizeram suas resoluções, ou seja, normatizando
a forma desse ensino não presencial, ou seja, dando condições. A família tem que saber que o que está sendo feito está validando o ano letivo. Então, isso acontecerá, as avaliações, terá validade. Agora, as avaliações vai depender da plataforma de cada escola e cada uma seu sistema de avaliar. O Jorge trouxe aqui, o Luiz, a questão da a família vem, até peço desculpa, o Jorge, em alguns casos a família vem, busca a prova, leva aquele sistema delivery, outros cadernos. Escolas que não tiveram condições de adquirir a ferramenta de tecnologia, elas estão se virando, estão trabalhando no sistema delivery. Ou seja, pega o material, leva, traz aquela interação com a família, logicamente, sempre respeitando as condições do isolamento social. Na educação infantil, que você tem que ver muito escrita, o que o aluno faz e tal, dá para escanear e mandar para o professor também, tirar a maioria do celular já tem, né? Existem mas várias... abrir para o Jorge, a gente entra num ponto, num nó. A clientela da rede privada, tudo bem, o pessoal até tem acesso, tem um notebook já em casa, tem um celular e tal, mas o aluno lá da rede pública municipal não é, talvez uma parcela boa, significativa, não tem condições de acessar. Ou não tem internet em casa, ou não tem um notebook, ou às vezes não tem o celular para ficar disponível para a criança acompanhar a aula, né, Luiz? Na realidade, esse processo que nós estamos passando aqui nos traz alguns questionamentos e nos dá a possibilidade de nós avançarmos na educação. E aí eu estou querendo olhar pelo lado otimista da coisa. Esse processo acabou fazendo com que os nossos profissionais da educação tivessem que dar um salto de qualidade, porque a grande maioria não dominava e não tinha uma vivência muito grande com os meios de comunicação, com internet, com todas essas plataformas que estão sendo usadas. As redes sociais, né? As mídias sociais, né? Quer dizer, então isso aí, se é que nós podemos dizer que existe alguma coisa de bom neste processo, foi esse pulo que nós, enquanto profissionais, tivemos que dar. Eu digo nós porque eu sou professor também. Tá? Do ponto de vista da rede pública e da rede privada, na realidade, o que acontece? A rede privada, eu digo talvez, aí eu não sei se o Gelson tem alguma pesquisa, a rede municipal fez uma pesquisa, me parece que ficou em torno de 43% a 47% de alunos que não tinham uma forma de acessar. Nossa, 5%. 5% só? Sem acesso. Sem acesso. Então, olha a diferença. Sim. A rede pública me parece que é em torno desses números. Eu até pediria à secretaria Edilene que se pudesse me enviar depois esses dados. Eu sei que foi feita a pesquisa, tá? Mas está nessa variação aí. E a rede privada, o Gelson me diz aqui, em torno de 5%. Então, na rede pública municipal, eu tenho acompanhado, a rede pública fez um esforço muito grande, o prefeito Emanuel Pinheiro fez um investimento muito grande nesse sentido. Todas as escolas, todas as unidades educacionais do município estão preparadas para o retorno já das aulas, embora o meu pensamento é que isso não deva ser feito agora, tá? Nós podemos até discutir depois por que isso, mas eu penso que a gente tem que ter muito cuidado nesse processo de retorno, porque nós tivemos o município de Sorriso tendo que, ele liberou para as aulas e teve que fechar de novo. Está funcionando normalmente. Voltou a funcionar, porque a informação que eu tenho Faz foi tempo. essa. Alunos em sala de aula. Quem voltou hoje foi Sinop, foi Sinop que iniciou, parou e retornou. Então, Sorriso ele engrenou e foi embora, não parou. Então, é isso que nós não podemos deixar acontecer. Então, nós temos que retornar de uma forma segura. Para isso, a Prefeitura Municipal de Cuiabá, que é a responsável para coordenar esse processo, até por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz que governadores e prefeitos é que administram esse processo, foi criada uma comissão que trabalhou todas as formas e os cuidados para que a gente possa retornar à sala de aula. O Gelson participou dessa comissão também, enquanto Sinep, né? Então, a preparação para o retorno, eu acredito que tanto a rede privada quanto a rede pública
estão preparadas para isso, né? As unidades municipais estão preparadas, foi feito todo um trabalho de qualificação dos profissionais da rede pública. Na rede privada eu tenho informação de alguns grupos que fizeram isso, os grupos mais fortes da rede privada fizeram esse trabalho. A gente não tem muita informação daquelas escolas um pouco menor, né? A gente não tem muito contato. Nós temos hoje, a nível de Sistema Municipal de Educação no município de Cuiabá, 156 unidades educacionais privadas e 164 da rede pública. Então, do ponto de vista de preparação e de investimento, tanto a rede pública quanto a rede privada, eu acredito que já estão preparadas para esse processo de retorno. O que eu coloco é que nós temos que ter cuidado nesse processo, para que não haja um retrocesso. Manaus hoje retornou com mais de 104 mil alunos. 100 mil alunos da rede pública. Nós vamos retornar já após o comercial para falar um pouco também sobre isso. E uma informação importante que você deu, então a rede pública, a rede privada de ensino, ela na verdade desafoga muito o ensino público, né? Porque é mais ou menos metade. Atende uma clientela, quer dizer, tira do poder público uma das costas. São 54 mil alunos. É uma carga grande. Superior. Tem uma questão aí, Dito e Gelson, que inclusive eu gostaria até de alertar a Secretaria Edilene, que vai acabar acontecendo, é que com esse processo todo de recessão econômica, vai haver agora uma grande procura nas escolas da rede municipal. Vamos falar disso já após o comercial. Eu vou só mandar um abraço aqui para Maria Regina Pimenta Cerqueira, que está acompanhando a gente, o Djalma, Júnior Marques, Dora Souza. Queria ver aqui cumprimentando o Luiz aí, Ana Jara, Silvana Silvia, Antônio Carlos Framadi, um abraço para você, Deise Daldi e Jane Regina Costa também. Então tem um bocado de gente aqui, inclusive a dona Regina aqui estava falando justamente do que nós comentamos um pouco. Vários alunos não têm acesso à internet, ou a celular, ou a notebook. Então voltamos daqui a pouco com Gelson Menegatti e Luiz Jorge falando sobre a educação nesse momento de pandemia. É rapidinho. Oi gente, eu tô aqui para dar uma dica deliciosa para vocês e super saudável. É Fit. Nós temos um cardápio variado com as versões mais gostosas de todos os pratos que você mais adora. Você pode comprar pelo iFood ou pelos nossos telefones. Temos pratos deliciosos, nhoque, lasanha, estrogonofe escondidinho. Fazemos bolos caseiros deliciosos de laranja, banana, cenoura com cobertura de chocolate. Portanto, peça um dos nossos pratos deliciosos. Ligue agora! Estou criando as Voltando aqui com o nosso programa Roda de Conversa, hoje falando sobre educação nesse momento de pandemia. E a gente está recebendo aqui o Luiz Jorge, que é presidente municipal do Conselho de Educação de Cuiabá.
e o Gerson Menegatti, que é presidente dos estabelecimentos de ensino do estado de Mato Grosso. Essa crise pegou todo mundo de surpresa, e a educação é uma coisa tão delicada, tão complexa, que você mexe com o ensino de muitas crianças numa sala de aula e você não poder fazer mais de forma presencial. Então, como a gente vai ter esse futuro da educação nos próximos meses, estamos torcendo para ter uma solução definitiva com uma vacina. Os governos têm investido, a gente vê resultado de pesquisa que talvez no final do ano a gente tenha, todo mundo está rezando para isso. Milhares e milhares de mortes no mundo inteiro e no Brasil. Mato Grosso não está livre dessa doença também, mas a vida tem que seguir, a gente tem que tomar cuidados. E as autoridades sanitárias e também educacionais vêm pensando na alternativa de como continuar a educação dos jovens, enfim, de todo mundo que frequenta uma faculdade ou uma escola infantil, de todas as idades, como continuar recebendo informação, recebendo educação, para que possa tocar a vida, né, Gelson? E vocês nos dizendo de vários estabelecimentos que já quebraram, não conseguiram seguir. Eu percebi que você estava apresentando, depois daqui a pouco nós vamos mostrar umas imagens de como que as escolas estão investindo para poder tentar manter um pouco mais de distanciamento, seguindo os critérios sanitários, né, de distanciamento, igual a gente está procurando ter aqui no nosso estúdio, numa distância maior. A gente está recebendo sempre menos pessoas para poder fazer essa conversa, esse diálogo, e a gente muito preocupado com isso. Eu te perguntei lá sobre o Pronamp, que os estabelecimentos, você já disse, 15 escolas aqui em Cuiabá quebraram, né? É Cuiabá ou o estado? Cuiabá, né? 15 em Cuiabá e 10 no estado, mas nem o Pronamp salva, porque é bem dizer... Também já se endividar e depois não vai conseguir... O que acontece? Quando a empresa suspende um contrato de trabalho, ela dá uma estabilidade, 30 dias, 30 de estabilidade, 60 dias, 60 de estabilidade. Suspensão ou redução, sempre vai criar um passivo trabalhista para a escola. E talvez o dinheiro de financiamento, você vai pegar um dinheiro do mercado financeiro, você vai ter que pagar depois. Vai ter que pagar uma hora. E esse valor, tudo que você pega no mercado é remunerado. Então você vai ter uma dificuldade muito grande. E como que vai ser o ano que vem? Você tem uma empresa, você não sabe se vai ter aluno suficiente para poder aguentar, cumprir as suas obrigações da empresa, mais um financiamento. Então, vocês fizeram acordo com os professores, baixaram o salário, alguma coisa assim? Não tem como reduzir salário, né? Aí teria que fazer um acordo com o sindicato dos trabalhadores, tá? O que se usou foi as ferramentas que foram criadas pelo governo federal e legislado pelo Congresso, ou seja, redução e suspensão. Redução de jornada de trabalho, ou seja, não é redução de salário, redução da jornada de trabalho, trabalha menos, você vai ganhar menos. Ou suspensão do contrato de trabalho, sendo que parte do que é reduzido ou da suspensão, logicamente tem parte é pago pelo programa do governo federal e o restante pela empresa. E após acabar a suspensão, você tem uma estabilidade, você vai ter que remunerar, mas a escola não é só salário, ela tem que manter o prédio, ela tem que, muitos têm aluguéis, aí nós temos as despesas públicas como água, luz, etc. E tem toda essa despesa para você criar as aulas não presenciais, porque as escolas gravam dentro da escola. Ou seja, a sala de aula é uma sala e um estúdio ao mesmo tempo hoje. Então, muita coisa mudou. E o professor virou apresentador também. Virou apresentador. E olha, o senhor apresentador, o mestre. E como é que faz com aquele aluno meio sapeca? Porque a gente agora está vivendo um momento que basicamente todo mundo está trabalhando por videoconferência, essas várias plataformas que tem, e às vezes a gente está numa sala de bate-papo ali, de trabalho, com 10, 15 pessoas, não é muito não é uma sala com 30, 10, 15, você tem que ficar, por favor, fecha seu microfone, está atrapalhando, deve ser uma mas uma a loucura, criançada, né? automaticamente eles vão se educando, é uma coisa interessante. É muito mais fácil trabalhar com criança que com adulto, nesse sentido, pelo menos eu penso assim. Porque a criança, ele aprende as regrinhas. Aprende rápido, né? E ele é o seguinte, porque a criança conhece tecnologia, e ele aprende, ele não importuna. Já o adulto, às vezes, o microfone dele fica por desleixo.
E por incrível que pareça, o resultado está sendo muito bom para quem não esperava o ensino não presencial. Agora, está dando um grande trabalho para a família, né? Porque está pondo o pai, a mãe, o tio, o irmão, ou seja, quem é da família para ajudar essa criançada em casa. E muito, por exemplo, eu digo por mim, hoje eu não tenho filho adolescente, meus filhos estão adultos, mas, eu bem dizer, eu esqueci tudo que eu aprendi lá no básico da minha educação. Você pedir para mim fazer operações, a minha área não é matemática. Aí, Gelson, faz aquelas operações, uma equação, tal, etc. Já pensou uma criança, você não está mais nessa área, e a criança toda hora te questionando, você tem que ajudar, o pai também ele acaba tendo que se recapacitar vendo o passado dele. Não é fácil também para a família participar da educação em casa. Não sei como que o Luiz Jorge vê essa situação. A gente tem encontrado, Gelson, pessoas que encontram com a gente pedindo, pelo amor de Deus, quando é que volta às aulas, porque eu não aguento duas coisas, eu não aguento mais as crianças e eu não consigo fazer o papel de professor. Né? E muita coisa eu não sei mais. É umas pegadinhas, perguntas. Você já pensou em casa, um moleque te perguntando? Geografia você tira um pouquinho de história, um pouquinho, quem trabalha onde se exige a escrita, consegue ainda dar uns dribles, mas já pensou uma aula de inglês, você não tem o domínio, uma aula de química, de física, de matemática, a própria língua portuguesa, pensou a saia justa, que fica o pai, a mãe, criança fala, pai, estou precisando de ajuda aqui. Aí aquela, né, vira para os universitários. Por isso que eu digo, mas devagarzinho a família ela foi porque hoje, em anos passados, a família participava mais da educação do filho, concorda comigo? Ou seja, eu não sei a sua geração, a sua, mas a minha, o pai e a mãe estavam presentes. A gente ia para casa e fazia a tarefa em família. E com esse mundo moderno, o pai, a mãe trabalha, todo mundo, a criança fica na escola, lá é a vida dela. E então a família está aprendendo a ser como era uma família de antigamente, ou seja, participar da educação do filho não só lá com a escola, mas em casa também. E isso está dando uma responsabilidade muito grande para a família. Até porque muitos pais estão ficando mais em casa também, estão trabalhando de forma remota, né? Mas nós já temos um grande retorno. Aí que vem a reclamação dos alunos da educação infantil, que são os berçários, com quem ficar, maternais, né? Com quem que nós vamos deixar meu filho? Como que eu vou deixar? A maioria dessas crianças, ou lá, eles passavam durante o trabalho dos pais na escola. Então, e além disso, a escola é um ambiente de socialização da criança. Luiz Jorge, ela não vai ser uma criança um pouco sobre sozinha. Isso aí, da possibilidade de retorno. Mas só mandar um abraço aqui, o pessoal que está nos acompanhando, a Vânia Jocélia Araújo, acredito que ela deva ser do Conselho, a Mazé, Maria José, daqui de Cuiabá, Everton Carvalho, lá da DIBS, pessoal da UFMT, Alessandra Oliveira, um abração, Silvânia Silvia, enfim, uma galera aí, Creia Miranda, Cláudia Avelina, Cláudia Noia, um abraço para todos vocês aí que estão nos acompanhando hoje, esse tema aqui sobre educação, e todo mundo tem presente isso, ou em casa, se não tiver um estudante, com certeza tem um parente que está precisando e todo mundo está com essa dúvida. Como é que vai acontecer? Então a gente está descortinando alguns assuntos aqui. Educação infantil, tem possibilidade em Cuiabá? O Conselho já pensa ou tem esse pedido lá de retornar? Veja bem, essa decisão de retorno às atividades, ela não cabe ao Conselho, ela cabe ao prefeito Emanuel Pinheiro. E à secretária. Basicamente, a Secretaria Municipal de Educação, ela dá o suporte técnico, dá o suporte de pesquisa, assim como a Secretaria de Saúde vai dar o seu suporte técnico para que o prefeito possa avaliar e analisar e tomar a decisão. A decisão é do prefeito. Né? Nós, enquanto conselho, a nossa tarefa, ela é de normatizar, ela é de cuidar que esse retorno seja feito tendo o mínimo de perda no processo de ensino pedagógico da criança. Tá? Então, nós hoje de manhã, Dito e Gelson, nós... Além da preocupação com a perda, a questão sanitária também. Sim, exatamente. Hoje de manhã nós aprovamos a nossa resolução de número 02 de 2020, que trata exatamente do período de pandemia
e do período pós-pandemia. Essa resolução, ela cuida de todo esse processo, daquilo que foi feito para nós adequarmos dentro da legislação brasileira, da LDB, das notas técnicas e pareceres que foram emitidos pelo Conselho Nacional, Conselho Estadual e Conselho Municipal. Então, essa resolução, ela cuida disso, ela cuida exatamente de nós normatizarmos, por exemplo, todo esse processo que foi feito pelas unidades educacionais. A Rede Pública Municipal apresentou um projeto onde é o portal da Escola Cuiabana, onde ela traz todas as informações daquilo que foi feito durante esse período. Uma escola particular, vamos citar qualquer uma que não é propaganda não, a primeira que eu me lembrar aqui, Master, por exemplo, ele tem lá o projeto dele. Então, esta resolução, ela que saiu hoje, que nós votamos hoje e definimos hoje, deve ser publicada nos próximos dias, ela trata de cuidar exatamente disso, daquilo que foi feito durante a pandemia para mitigar todos esses problemas e como é que nós vamos dar conta daqui para frente de retornar a um processo normal futuramente, porque no início não vai ser tão normal assim, e que a gente dê conta de não perder também o processo do ano letivo de 2020, porque muito provavelmente a grande maioria das unidades educacionais entrarão em 2021. O ano letivo para cumprir carga horária. Exatamente, ele vai entrar no ano cível de 2021. É 20 de janeiro. Como se fosse uma grande greve, né, que a gente tenha passado. Exatamente. Quem já passou por greves nas universidades, nas escolas estaduais, municipais, já convive com isso. A rede pública estadual, por exemplo, este ano estava tentando mitigar os problemas da greve. Da greve passada, tinha esse problema. Então, é isso. A nossa resolução, ela vem justamente para dizer para todas as unidades educacionais do sistema, e quando eu falo de sistema, eu falo de privadas e públicas, de como é que tem que estar adequado. Isso, obviamente, seguindo todas as regras e todas as normas e todo o arcabouço legal que nós temos para poder dizer, olha, isso pode ser feito, isso não pode ser feito, vamos fazer assim. Mas uma coisa que é importante, nós terminávamos o bloco anterior, e você falava, e eu quero voltar a esse assunto, porque é algo que vai acontecer, né, e nós precisamos estar preparados para isso, a rede pública vai ter que estar preparada para isso, é que nós vamos ter essa grande procura de alunos que vêm da rede privada para a rede municipal, principalmente para a rede municipal. Para a rede estadual também. Nós temos hoje, com certeza, em torno de 100 e poucas mil crianças estudando em todas essas faixas etárias, e nós vamos precisar, porque a questão da recessão econômica, o Gelson comentava isso agora há pouco, vai levar a isso. Então nós teremos mais esse problema para tentar resolver, tendo em vista que principalmente na educação infantil é onde nós temos falta de vaga. É justamente o nosso calcanhar de Aquiles no ensino municipal. Mas aí vem um dilema muito sério, né? Porque as autoridades, e nós já vamos, pode até preparar o material aí, o Gelson vai mostrar algumas imagens. Só para completar aqui para o Jorge, quando aprovou o novo fundo agora, há uma previsão de se criar um voucher, principalmente para a educação infantil, para ser usado na rede privada. Nesse fundo foi criado, discutido no Congresso. Enquanto ele prepara o material... Tipo uma bolsa, né? É um crédito que o pai vai poder matricular numa escola, uma ajuda financeira para a família. Seguinte, eu ouço o seguinte, as atividades vão ter que voltar, mas aí vai ter que ter distanciamento, não sei o quê. Os prédios são os mesmos, a não ser que vai fazer mais sala. Então, quer dizer, mas se uma sala que tinha na escola pública municipal 30 alunos, teria que comportar só 15 ou 20, e aí entra mais aluno. Não, mas sim, mas vai ter que trabalhar o que eu acabei de falar agora, a questão híbrida, até a gente chegar à solução. Alguns assistem na escola, alguns assistem em casa. Acredite-se, hoje, com as matérias que nós temos sobre a pandemia, hoje os nossos profissionais de saúde eles estão melhor, já preparados, começaram a entender a rotina do tratamento do que estava ocorrendo. Sim. Só vê que no início começou a se morrer muitas pessoas, hoje a recuperação é muito maior.
Não, era proibido falar daqueles remédios do tratamento precoce. Hoje já tem propaganda do governo falando, ó, vai lá, pega em tal lugar se você tiver sintoma. Mas foram criando já os protocolos. A própria medicina evoluiu, o protocolo de atendimento. Como virão outras viroses, essa não vai ser a única, daqui para frente virá outra, como vem H1N1, como mundo vem globalizado, uma coisa agora que eu falo, a escola ela vai ter que trabalhar, dito, nessa questão híbrida, ou seja, aquela, assim, quando voltar agora, tiver 30 alunos, ela vai ter que ter 15 vindo na segunda e 15 em casa. Aí os outros 15 vêm na terça, os 15 ficam em casa e vai fazendo o revezamento. Mas nós já estamos com a escola funcional. O que o prefeito Emanuel Pinheiro liberou dia 3 de agosto? As escolas de idioma, até 12 alunos por sala. O ensino superior, as aulas práticas na área de saúde, até 12 alunos. As escolas de saúde técnicas também, até 12 alunos, aulas práticas já estão funcionando, desde o dia 3 de agosto. Isso. Então, você está vendo que já está tendo um funcionamento, devagarzinho vai implantando. Agora, o que a gente pede da rede privada é que libere, como nós estamos vendo ali, ó, dito, uma escola ali. Isso. Pode explicar para a gente que essa adaptação... Eu não consigo ler o nome da escola aqui. É uma escola de educação infantil, ou seja, um berçário, um maternal, ela já está preparada. É uma escola de Cuiabá, isso aí nós encaminhamos já ao Poder Público Municipal. Comecinho, eu não consigo ler, deixa eu só te explicar qual que é essa escola. Cantinho de Mãe, é uma escola de educação infantil, isso aí é um exemplo, ela já se preparou para todos verem. As crianças, por exemplo, uma mesinha de atividade lá, dividido por acrílico, para 4 crianças. Tem mais assim imagem, pode passando aí. Deve ter mais uma imagem, olha lá. Outro tipo de mesa e o distanciamento vai estar preparado. A escola vai ficar lá com 1,5 metro, uma da outra, ali as baiazinhas também do outro tipo, onde tem atividade da criançada, os banquinhos, as baias. Então, isso é uma escola que já está preparada. O que ela guarda? Ela guarda a sensibilidade do poder público, que autorize os berçários. Até porque os pais vão precisar. Né? Nós tivemos exemplo, Sinop, até sexta-feira, as escolas de educação infantil vêm funcionando normalmente, desde o início de julho. Não tivemos um problema de Covid. Eu não sabia disso. Sorriso funcionava só infantil, aí depois liberou toda, funcionou o mês inteiro já. Não tivemos problemas nas escolas públicas, nas escolas particulares de Sorriso. Lá tem um sistema igual Cuiabá? Sinop tem. Sorriso tem. Então já foi liberado e estão funcionando normalmente. Você não tem, a educação Jorge, infantil. Um diálogo com eles para pegar essa experiência, o que tem de números lá? Não, mas não é o conselho que, como o Jorge acabou de colocar aqui, o conselho ele é o órgão normatizador, ele vai criar todas as normas da educação. Agora essas normas seriam vigilância sanitária e município. E para eles observar o que seja observado, o que se fez em Sinop, o que se fez em Sorriso. Por exemplo, Sinop funcionou e hoje começou. Eu estava vendo, não é propaganda, o Colégio Marista, recentemente instalado em Sinop, 70% dos alunos foram à escola hoje no retorno. E classes híbridas. E está funcionando normalmente. Revezando, uma parte num dia, outra parte no outro dia. Exatamente, as salas foram divididas, as salas grandes. É um colégio novo, por exemplo, o irmão Claudino, lá, que é o diretor lá, noticiou o sindicato, tem aqui 70% de presença dos alunos nesse primeiro dia de aula que retornamos em Sinop. Muito provavelmente, né, Gelson, o retorno ele vai acontecer, tá? Não tenha dúvida disso, ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Você acredita que é para esse ano ainda? Sim, e vai acontecer de forma híbrida. Tá? De forma híbrida. Vai ser, não tem outra Esse é o ponto que a gente pode ter. Isso aí é tranquilo. Menos nos berçários, né? Que eu digo, o berçário, ele já é número pequeno de crianças. Que é tipo uma creche mesmo. Vamos falar creche para ficar mais genérico. É. A creche é algo um pouquinho diferente. Mas agora o ensino regular, ele vai ter que ser híbrido no primeiro momento. Ou seja, uma turminha hoje, outra turminha amanhã. Uma turma hoje, outra turma amanhã. Nós vamos voltar mais um pouquinho nesse assunto, que a gente vai ter que entrar em mais um intervalo aqui e voltamos para finalizar essa participação aqui, que está sendo muito boa para a gente esclarecer. Essa questão da educação híbrida, pelo que eles estão falando aqui, é uma coisa que vai vir para ficar.
acredito que isso não só para o final desse ano e talvez até para o próximo ano também, da maneira que a gente está preocupado com essas contaminações. Então vamos para o nosso breve intervalo, é rapidinho, nós já voltamos aqui com essas duas autoridades. Porque você não vai ter... Oi gente, eu tô aqui para dar uma dica deliciosa para vocês e super saudável. É Fit. Nós temos um cardápio variado com as versões mais gostosas de todos os pratos que você mais adora. Você pode comprar pelo iFood ou pelos nossos telefones. Temos pratos deliciosos, nhoque, lasanha, estrogonofe, escondidinho. Fazemos bolos caseiros deliciosos de laranja, banana, cenoura com cobertura de chocolate. Portanto, peça um dos nossos pratos deliciosos. Ligue agora! Para você que está buscando o estilo de vida mais saudável e perder uns quilinhos que ganhou na quarentena, temos a solução mais gostosa. É Fit! Culinária saudável. Pratos deliciosos sem glúten, sem açúcar e sem lactose, mas com muito sabor e qualidade. Temos a versão saudável de todos os pratos que você adora. Lasanha, panqueca, nhoque, coxinha assada, quibe, bolo de cenoura com chocolate, brownie, torta gelada no pote, caldos e muito mais. Conheça nosso cardápio e monte seu kit de refeições e lanches Fit pelo WhatsApp 981444444 e 98150-2113. Atendimento de 9 às 22 horas. Estamos atendendo pelo iFood. Vem ser feliz com Fit. Voltamos para o nosso último bloco aqui, com a participação do representante do Conselho Municipal de Educação de Cuiabá, Luiz Jorge, professor Luiz Jorge, e o Gelson Menegatti, que é presidente do Conselho dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de Mato Grosso, da rede privada. Luiz Jorge, a gente falamos durante o programa e a gente começou a ver que vai ter um encaminhamento. A escola mudou de forma, não vou dizer definitiva, mas basicamente o que se vê no futuro agora, para o final desse ano e para o próximo ano, é talvez uma educação como vocês estão tratando de educação híbrida. E aí isso já está sendo regulamentado, já foi discutido, aprovado, vai ser publicado, né, pelo Conselho, pelo menos aqui de Cuiabá, e as outras cidades vão acabar acompanhando esse modelo também, não de Cuiabá, mas é uma diretriz quase que nacional. É nacional. E de não aglomerar dentro das salas de aula e fazer um rodízio. Metade da turma assiste de computador num dia na casa, a outra metade assiste presencialmente na escola. É isso tá? aí. E o Gelson falava muito bem também o seguinte, o pessoal do berçário, o pessoal da creche ali, vamos dizer, os alunos, os pequenininhos, não dá para fazer isso, tem que ficar constantemente. Como é que essa resolução vem tratando esses nós aí para a gente conseguir ter as aulas voltando minimamente ao normal? Então, Dito, a resolução,
ela aborda todos os aspectos legais de respeito à questão da legalidade, daquilo que está na LDB, daquilo que saiu na MP 934. De conteúdo e carga horária. Em relação a conteúdo, carga horária, número de dias, porque a 934, a MP 934, ela libera para a educação infantil, por exemplo, a carga horária também, além dos dias, né? Então, o que a gente está fazendo nessa resolução? Nós estamos normatizando, dando um norte de como é que as unidades educacionais têm que se encaminhar para estar legal. Todo esse processo que foi feito durante a pandemia e todo o processo que será feito pós-pandemia. Essa resolução traz essas informações e está previsto lá um projeto, onde a unidade vai estar apresentando um projeto para o Conselho Municipal de Educação, e nesse projeto ele traz como é que foi feito todos os passos. A parte de metodologia que foi usada, como é que isso foi usada, questão de calendário escolar, questão de carga horária, tudo isso vai estar previsto dentro deste projeto. Então a gente vai ver a rede pública e provavelmente a privada seguindo o mesmo modelo, retornando às aulas aqui na capital, com esse sistema. É evidente que vocês do Conselho têm uma preocupação de didática, da questão didática, mas a questão sanitária, a Prefeitura, a Secretaria tem que ter também, deve ter todo um aparato de dessalinização, né, essa coisa toda. O Menegatti mostrou agora há pouco aqui exemplo de uma escola privada que está fazendo aquelas baias, uns boxes diferentes para os alunos terem um mínimo de contato. Como eu te disse anteriormente, a rede pública municipal ela já está preparada, foi feito cursos, foi feita adequação, foi feita qualificação, todos os materiais, temperatura na entrada, tapete higiênico, todas essas questões foram feitas. A rede privada também tem feito isso. Tá? Algumas que a gente viu, elas já estão prontas também para a atividade. Então agora é uma questão... Até porque os colaboradores, professores... são de grupo de risco, né? Porque todo mundo quer um pouco mais, vamos dizer assim, da minha geração para frente aí, já está no grupo de risco. Independente se tem comorbidade de diabetes ou de hipertensão, a gente viu que o Covid fez mais vítima no público ali dos 50 para cima, né? Os que achavam que estavam imunes. Existe aí algumas pesquisas, alguns acompanhamentos que está saindo a nível de Brasil, onde já traz um crescimento grande na faixa etária entre 18 a 25 anos. Né? Já tem, e a nível de criança, começa a aparecer os casos aí. Mas nós temos aqui que torcer para que saiam as vacinas a partir de outubro, novembro, que estão previstas aí para ajudar nesse processo. Né? Mas eu acho, Jorge, que nesse momento nós temos que ter a disciplina, né? Ou seja, a máscara, lavar bem a mão, usar o álcool, enquanto, né, você falou, torcemos que a vacina saia mais rápido, mas enquanto isso, nada com uma boa higiene. O aluno da educação infantil é difícil usar máscara, né? Não, se tem visto crianças, até me surpreende, matérias de televisão desse final de semana, toda a molecadinha andando em shopping, na rua, tudo de máscara. Também se não for, o pai não deixa aí. Você vai, né? às vezes, você vai ao mercado, você vê a criançada. Eu te digo que é muito mais fácil educar um pequeno do que um adulto com a máscara. Um senhor idoso é muito mais difícil ele usar a máscara que você convencer uma criança. É algo muito interessante. A criança, ela se disciplina. Talvez ela acha que é um instrumento, uma veste dela, mas ela se disciplina maior que um idoso, muito melhor que um idoso. Assim, algo que eu tenho achado interessante. Se você vê as famílias andando, a criançadinha tudo em máscara. Está sendo muito... Bom, é um ensinamento muito grande para nós brasileiros, né? Sim. Por exemplo, o povo oriental, qualquer resfriado, qualquer gripe, a gente via na televisão, no jornalismo... Quem está resfriado já põe a máscara para não contaminar os outros. É cultura, né? Pegava os orientais, é coisa interessante, já usava. Mas uma questão, Dito, que eu gostaria de, antes de fechar, deixar aqui, é o nosso reconhecimento ao que tem feito a categoria dos profissionais da área educacional. Tem sido fantástico o que a gente tem recebido de conhecimento, e aí mais uma vez a gente vê o quanto
o profissional da educação, ele é competente. E falando do profissional da educação, eu quero aproveitar aqui a participação da Kerly Santana. Ela fala aqui, ó, boa noite. Encantada com essas iniciativas da escola, ou das escolas. Minha filha de 8 anos teve uma crise de choro no sábado, dizendo não aguentar mais de saudades da professora e das amiguinhas. Ela disse que o coração dela ficou partido realmente, porque o aluno cria uma identidade com o professor, que é uma... o que eu acabei de falar, é o pelo computador convívio, não dá mas é o convívio social da criança, ela está sendo privada do convívio social dela. É que eu peço, tem que liberar, a escola ela tem que voltar, logicamente, de uma forma responsável. O Jorge acabou de falar, nós estivemos reunidos, criamos a nossa norma de biossegurança para a escola aqui do município de Cuiabá. Exatamente. Fora feita lá na Conselho Municipal, Sinep, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde. Então nós já temos, o município de Cuiabá tem as suas regras. Por um decreto editado pelo senhor prefeito Emanuel Pinheiro, foi feito, essas normas estão prontas, tem que ser seguida com disciplina. E aí que nós pedimos que libere os berçários, libere esses cursos profissionalizantes, que é poucos alunos. No início do programa, fizemos, gente que voltou a trabalhar, precisa deixar as crianças. E além da escola, precisar de recursos para sobreviver essas escolas. Agora, a família que está sentindo mal, está sendo penalizada, que acabou de falar da criança, que ela foi tirada, né, cerceado o direito dela do foi de uma hora convívio para social. Outra. Não era programado férias, nada, parou. Nesse ano, né, uma nova novidade, não vão ter férias, né? Ou seja, eu acredito que até 25 de janeiro, por aí, a rede privada vai estar funcionando. Eu acredito que sim, porque a rede privada, o calendário iniciou mais cedo, né? Mais cedo. Eu acredito que até 25 de janeiro nós vamos estar em aula. Já está em aula ainda. O que aconteceu? As escolas, no primeiro momento, enquanto se preparavam, elas adiantaram férias, adiantaram feriado, recesso, foram fazendo tudo que era possível, enquanto construía as plataformas. Aí começaram a aula e deslanchou. Então foi feito tudo isso no primeiro momento, né? E o que acontece? O maior prejudicado, logicamente, sabendo que vão ser as famílias, não terão as férias no final do ano, as férias de janeiro dificilmente acontecerão, a escola vai estar funcionando, toda a nossa rede aqui do estado de Mato Grosso, seja pública ou privada, não vão estar em pleno trabalho nessa época. Certeza. Vai parar para os feriados natalinos, feriados confraternização universal. Queria abrir para vocês aí fazerem as considerações finais. Parece que é muito tempo, mas passa rápido. E a conversa é muito interessante e muito importante, porque todo mundo tem essa questão para resolver na sua família. Direto ou indiretamente ela precisa. Quem é avô tem os netos, quem é tio, quem é pai, com certeza tem os filhos aí. Eu estou na faculdade, então a gente está numa situação difícil. A gente viu aqui que os empresários do setor privado têm uma dificuldade muito grande, o negócio deles está extremamente afetado, tem essa preocupação com a qualidade do ensino e num momento de dificuldade, de crise, também voltando a investir em plataforma, em formas diferentes de poder garantir a sanidade e o distanciamento dentro das escolas. E a gente viu já aqui pelo Luiz Jorge também que a rede pública, de maneira geral, não só Cuiabá, mas o Estado, o Brasil todo, tem pensado alternativas de como pôr a educação e manter a qualidade daí para frente. A gente tinha muita coisa para conversar aqui, mas abriu para o Luiz aí para deixar suas considerações finais e depois para o Gelson. Em primeiro lugar, agradecer, Dito, o espaço, eu penso que é importante o tema, né? E parabenizar todo o setor educacional pelo esforço que tem feito para mitigar os prejuízos para a nossa educação. Lamentar as mais de 100 mil mortes ocorridas no país com essa pandemia, que infelizmente está nos assolando. Talvez pudéssemos diminuir um pouco isso se todos os governos tivessem a responsabilidade de cumprir com as suas responsabilidades, seria isso, né? Infelizmente não é bem assim. Felizmente, aqui no município de Cuiabá, a gente tem feito isso desde o princípio, as escolas pararam, e eu acho que isso ajudou, as ações que foram feitas pelo governo municipal ajudou, as ações que foram feitas pelas próprias instituições privadas também veio ao encontro de que a gente pudesse minimizar isso.
E daqui para frente, né, Gelson, é uma questão, como você acabou de você falar, é a questão de disciplina. É nós cumprimos aquilo que está previsto em lei, é nós cumprimos as regras de biossegurança para que a gente possa retornar às atividades educacionais. Nós estamos à disposição lá no Conselho Municipal, que você precisar, é só nos ligar que a gente está aí pronto para atender. Obrigado. Bom, gostaria muito de agradecer a oportunidade, Dito. Eu acho que a educação ela tem que ser sempre debatida, sim, ou seja, na pandemia ou como nos demais momentos da nossa vida política do país, nós temos que estar discutindo educação, seja educação infantil ao superior. E dizer que a escola talvez é o maior exemplo, podemos chamar de academia, né? Que seja do infantil ou superior, porque ela se reinventa, como o Luiz Jorge acabou de falar. Os nossos profissionais, eles não ficaram parados. O professor, o coordenador, o administrativo, eles ficaram criando uma alternativa para atender a sociedade, para atender o pai, a mãe, a família, e isso se deve à educação, talvez a um segmento que ela não parou. E pedir um pouquinho que o país pare de pensar só um pouquinho em futebol, em outros temas, e pense um pouquinho mais em educação, saúde e segurança. Eu acho que um povo que tem esses 3 atendimentos é um povo de primeiro mundo, ou seja, educação, vamos incluir mais um, o transporte público para todo mundo digno, é isso que a sociedade quer junto com a escola. Seja ela pública ou privada, sabemos que a escola privada é uma alternativa, não é obrigação. Mas eu acho que todos merecem ter uma escola igual, independente de ela seja privada ou pública. Toda a sociedade está aí e merece. E um país só será grande a partir que tiver um povo bem educado. Então é nesse sentido. E ao senhor prefeito eu peço, Emanuel, vamos liberar as escolas aí de educação infantil para funcionar, que eu acho que já temos condições, estamos preparados nesse sentido, e a sociedade está precisando, a sociedade cuiabana, para seus filhos terem um lugar para o seu desenvolvimento social, mesmo nesse momento que está se acalmando, né? Se colocando num patamar devido à questão da nossa pandemia, ou seja, o município está de parabéns da sua organização, o Estado, e vamos continuar trabalhando. É isso aí. Então a gente agradece mais uma vez os dois aqui, torcendo para que a educação seja realmente sempre prioridade nos governos, porque nós temos tudo para ser um grande país, já somos um grande Estado e vamos desenvolver cada vez mais, preparando essas gerações do futuro. Uma boa semana para vocês e muito obrigado por nos acompanhar até agora. É isso aí.